Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do Só Concursos e fiz um curso diferente porque nós apostamos em vocês. Hoje nós vamos trabalhar com um dos conteúdos mais relevantes para concurso público que pode haver em língua portuguesa. É o mais fundamental para que vocês coloquem dentro da agenda de estudos, tá? Que é justamente o conteúdo de pronomes. Pronomes, eu tenho aqui de 10 questões que vocês vão encontrar lá na prova, pelo menos 4 ou 5 questões estão relacionadas a esse conteúdo, diretamente ou indiretamente, seja porque eles cobram algo relacionado à coesão e coerência textuais. Aquela prova, eu trabalhei com uma prova recentemente, uma prova do Banco do Brasil, organizada pela Cesgran Rio, 2014, uma prova super recente, e nós vimos algumas questões relacionadas à coesão textual que estão aqui dentro da abordagem de pronomes. Um outro conteúdo relacionado a pronomes, vozes verbais, que é um conteúdo extremamente cobrado pela FCC. Nós temos o conteúdo de pronome passivador, reflexivo, recíproco, índice, indeterminação do sujeito, partícula expletiva, que tem relação sim com pronomes, o pronome oblíquo sobretudo, identificação de funções, enfim, é um mundo. Mas antes de nós trabalharmos com o pronome, exatamente, nós vamos trabalhar com uma abordagem do geral das classes gramaticais, para que o pessoal que assiste somente a aula de hoje consiga dar continuidade e o pessoal que já me acompanha há um tempo consiga fazer os ganchos com as aulas anteriores. Para isso, nós vamos ver essa tabela, que quando você compreende essa tabela, você compreende a base para a compreensão do processo, tá? Essa tabela mostra para nós um processo de comunicação. Como estudar português? Nós precisamos estudar português visando justamente o processo de comunicação. Para eu me comunicar, é necessário que eu tenha uma informação, que é justamente aqui apresentada pelo verbo e é chamada pela gramática tradicional, vocês já devem ter ouvido falar, é chamada aqui a informação de predicado. Qual é a responsabilidade, qual é a função do verbo? Introduzir para nós um predicado, introduzir para nós uma informação. Este predicado pode ser verbal, bem como pode ser nominal. Não se preocupem, porque nós vamos retomar esse processo aqui, essas informações, quando nós entrarmos no tópico sintaxe com a aula de funções sintáticas, tá? As informações, ou seja, o predicado verbal, podem passar para nós uma ideia de ação, de acontecimento, de fenômeno natural, de posse e também de necessidade. Assim como o meu predicado nominal pode passar para mim, pode não, vai passar para mim um estado. Importante frisar para o fato de que todo predicado nominal, ele apresenta um verbo que é chamado de verbo de ligação, enquanto o predicado verbal tem um verbo, vou colocar aqui, I de intransitivo e T de transitivo. Esses conceitos, eles precisam ser colocados à amostra quando nós estivermos nos aprofundando no tópico de pronomes, ok? Belezinha? Vamos seguir. Encontramos uma outra classe gramatical, que é justamente a classe do substantivo, que nada mais é do que a coisa. A coisa acerca da qual eu informo algo. Eu tenho informação e eu tenho uma coisa acerca da qual eu estou informando algo. O nome dado aos seres, o nome dado às coisas é justamente o substantivo. Tudo que estiver na posição de uma coisa é o quê? Substantivo, seja esta coisa animada ou inanimada. Mas se vocês pensarem, quando estiverem resolvendo uma questão, algo ou alguém vai ter dúvidas de que é um substantivo? Não, vai ser ali um substantivo. Algumas classes gramaticais que com este substantivo se relacionam, algumas não, as classes gramaticais: o adjetivo, o numeral, o artigo e o
pronome se relacionam com o substantivo. Quando o adjetivo se relaciona com o substantivo, eu vou ter que identificá-lo como uma classe que apresenta uma característica exata, específica. O numeral passa para mim uma quantidade exata. O artigo passa para mim uma ideia de generalização ou determinação. E o pronome, ele pode se relacionar com o substantivo de duas maneiras. Ou ele de acompanha, ou ele S de substitui. Funções do substantivo. Quando eu penso nas funções, eu penso nas responsabilidades. Cada estrutura tem uma responsabilidade dentro do seu contexto, dentro de sua frase. Cada estrutura, toda estrutura vai ter. Então, o que eu vou analisar? Eu vou identificar as funções, as responsabilidades que um substantivo vai apresentar para o meu contexto. Ele pode ser a coisa sobre a qual se informa algo. Ele pode ser a coisa que completa o sentido de um verbo. Ele pode ser a coisa que caracteriza um substantivo. Ele pode ser... porque um substantivo pode caracterizar outro, tá? Quando eu digo, por exemplo, você é uma flor, flor é um substantivo. E quando eu afirmo que você é uma flor, eu estou dando uma característica sua. Qual é a palavra que está marcando essa característica? Justamente a palavra flor, que mesmo sendo substantivo, está ali caracterizando outro substantivo. Eu tenho simplesmente 9 funções relacionadas ao substantivo. 9. No momento, gente... No momento em que um pronome se relaciona com o substantivo, acompanhando o substantivo ou substituindo, quantas funções ele pode assumir? 9 funções. Ele simplesmente poderá assumir 9 funções. E é isso que faz com que o pronome seja uma classe gramatical tão importante para ser analisada, tão importante para ser identificada. Belezinha? Vou seguir, tá? Antes de entrarmos no tópico pronomes, eu vou trabalhar com vocês um pouquinho aqui com a classe gramatical dos numerais, que é justamente aquela classe gramatical que vai quantificar, dando uma quantidade, no entanto, exata. Eu tenho alguns tipos de numerais aqui, olha. Numeral multiplicativo, fracionário, coletivo, ordinal e cardinal. O numeral cardinal é aquele que vai representar para nós aquela quantidade plena, tá? A ideia mesmo de 1, 2, 3, 4, 50, 1 milhão, aquela quantidade. Em matemática eu chamo como? É cardinal também, mas como é que é o conceito que nós apresentamos para o cardinal em matemática? Não, porque eu tenho também os algarismos romanos. Eu encontro aqui, enfim, depois eu lembro disso, o cardinal com aquela quantidade plena dos números, aquela identificação quantitativa dos números, 1, 2, 200, enfim. Não. Também não. Enfim, vamos deixar. O ordinal é aquele que vai passar para nós uma ordem, ok? É a ideia de posição. Encontramos os numerais coletivos, são aqueles que, com uma palavra no singular... O que é uma ideia de coletivo? A palavra no singular apresenta ideia de grupo. Então, quando eu falo dezena, dezena é o quê? 10 unidades. Então, eu tenho uma ideia de coleção. Dezena é um numeral coletivo. A grande questão, gente, é que algumas classes gramaticais, elas podem ser substantivadas assumindo ali uma posição do substantivo. Eu comprei uma dezena de bananas. Eu comprei quantas bananas? 10. Uma dezena de... Vou até escrever aqui, ó. Comprei... Vou colocar na posição de sujeito para problematizar um pouquinho só a pergunta que eu vou fazer para vocês. Uma dezena de candidatos chegou atrasada. Bom, qual é a informação que eu tenho aqui? Alguém chegou
atrasado. Quem foi que chegou atrasado? Uma dezena de candidatos. Qual é a palavra que está no núcleo? O que significa núcleo? A palavra central. Olha, isso aqui é a coisa sobre a qual eu passo uma informação. Se ali é uma coisa sobre a qual eu passo informação, é a coisa sobre a qual eu estou passando um predicado. Essa informação é uma ação. Por isso, esse predicado é um predicado verbal. Se este elemento é a coisa acerca da qual se informa algo, classe gramatical que passa a ideia de coisa? Substantivo. E a coisa sobre a qual eu informo algo é responsabilidade de uma determinada função. Olha, função é a mesma coisa que responsabilidade. É a responsabilidade de uma determinada função. De qual função? A função do sujeito. Então, o que vai acontecer? Uma dezena de candidatos é o sujeito do predicado, chegou atrasada. Qual é aí o núcleo do meu sujeito? A palavra mais importante do meu sujeito é a palavra dezena ou a palavra candidatos? Algumas pessoas julgam que a palavra candidatos. E não pode. Por quê? Porque esta função aqui de sujeito... Esta função de sujeito, ela não pode ser antecedida por uma preposição. A preposição mostra que este pedacinho aqui, olha, este pedacinho ele é dependente da palavra dezena. E o núcleo, ele é dependente? Não. Com o núcleo, as outras palavras se relacionam. O núcleo, ele precisa ser uma estrutura soltinha. Então, dezena está na posição do núcleo, por isso é a coisa exatamente, ou seja, por isto é o substantivo, por isso é o núcleo do sujeito. A palavra dezena é um numeral coletivo, mas se está na posição de uma coisa, tem que ser chamada de quê? Substantivada. É um numeral substantivado. Belezinha? Belezinha? Posso seguir, não posso? O que é interessante saber aqui nesse momento de estudos do numeral é que esse termo dezena, assim como acontece com os numerais fracionários e os numerais multiplicativos, eles vão me dar uma ideia de parte. Olha, se aqui eu tirar a palavra dezena e colocar 1/3 dos candidatos. Se eu tirar a palavra dezena e colocar o dobro de candidatos, eu não tenho aí uma relação de parte. Rose, o que é uma relação de parte? É saber que a dezena ela é constituída por candidatos. Dezena é o conjunto. Candidatos é a sua parte. 1/3 é o conjunto, o candidato sua parte. O dobro é a ideia do conjunto, candidatos a sua parte. Então, tem uma relação partitiva. Esse sujeito que tem uma ideia partitiva apresenta aqui uma relação com esse predicado, com esse verbo. Aí eu tenho o verbo chegar. Será que eu poderia, no lugar de colocar chegar, apresentar chegaram? Pergunta até interessante. Eu posso substituir chegou, chegar não, eu posso substituir chegou por chegaram? E aí, Lígia? Pois é, se eu substituir chegou por chegaram, eu tenho que colocar chegaram atrasadas. Atrasadas é o estado em que elas estavam quando elas chegaram, quando eles chegaram. Então, esse é um predicado verbo nominal. Meu verbo que não pode ser de ligação. Por quê? Porque eu tenho atrasados. Aqui é um O. Aqui eu tenho um verbo que indica ação. Então, toda vez que eu tenho um verbo que indica ação, meu predicado ele é chamado de verbal. Se eu também possuir nessa informação um estado, ele é chamado de verbo nominal. Não se preocupem, nós vamos nos aprofundar a esse tipo de informação. No entanto, nesse tipo de informação. No entanto, como o conteúdo de agora, antes de nós entrarmos em pronome, a classe gramatical mais relevante de todas, fora verbo,
eu preciso dar essa informação para vocês entenderem certos questionamentos que podem ser apresentados pela prova, pela banca. Aqui ele pode perguntar se a estrutura, uma dezena de candidatos chegaram atrasados, está correta, tendo em vista que o núcleo é a palavra dezena. Por que está correta? Porque aqui, neste momento, o meu verbo está concordando com a parte do sujeito. Eu tenho aqui uma relação que nós chamamos de relação partitiva. O Davidson, ele chegou mais cedo e fez um questionamento para mim em relação a uma prova, como eu falei para vocês, analisei recentemente a prova do Banco do Brasil 2014, organizada pela César Rio. E eu falei, né, durante esta análise de provas acerca da concordância partitiva. E aí Davidson perguntou, essa concordância partitiva também pode ser chamada de silepse, uma figura de linguagem que faz com que o meu verbo não concorde com o núcleo, mas concorde com a ideia. Então este verbo aqui pode ficar no plural porque concorda com a ideia candidatos. Estabelece-se aí uma relação partitiva. Deu para entender direitinho? Vamos seguir. Uma outra curiosidade acerca diga, peraí, deixa eu... Pode ser chamado de silepse. A ESAF chama de concordância ideológica. A silepse ou concordância ideológica é quando você concorda com a ideia e não exatamente com a palavra. No caso aqui, com a palavra do núcleo do meu sujeito, tá? Uma outra curiosidade acerca dos numerais está relacionada aqui aos numerais cardinais. A partir de milhar, aí eu tenho milhões, eu tenho trilhões, ok? A partir de milhar, a minha concordância de gênero é masculina. Rose, como assim? Se eu ponho aqui, vou pegar um slide em branco. Se eu ponho aqui para vocês os milhares de crianças estão assustadas. Essa frase está certa? Assustadas. Essa frase está certa? Está correta? Ou eu ponho assustados? Ou eu ponho o AS aqui também? O que acontece? Eu tenho que colocar os milhares de crianças estão assustados. Por que eu tenho que colocar estão assustados? Porque eu estou dando uma informação aqui sobre os milhares. Então, é uma coisa e uma informação sobre essa coisa. A informação ela é chamada de predicado. Este predicado, gente, ele é verbal ou nominal? Predicado. É uma informação nominal. Se eu tenho uma informação nominal, porque é um estado ou uma característica desse sujeito, desta coisa acerca da qual se informa algo, meu verbo é chamado de verbo de ligação. E eu tenho exatamente aqui o estado. Ok? Belezinha? No momento em que eu vejo a coisa acerca da qual se informa algo, eu sei que essa coisa acerca da qual eu informo algo é responsabilidade de uma função chamada de sujeito. O sujeito, a coisa sobre a qual se informa algo, portanto, o substantivo funcionando, tendo a responsabilidade de sujeito, tem como núcleo qual palavra? A palavra milhares ou a palavra crianças? A palavra milhares, porque a palavra criança está aqui, olha, dependente de uma preposição.
Então, se a palavra crianças está dependente de uma preposição, o que vai acontecer? Milhares vai ser o núcleo. Como este núcleo é um termo, milhares é a partir de milhar, o que acontece? Eu tenho ali uma relação de gênero masculino. Então, eu não posso colocar as. Eu tenho que colocar os milhares de crianças estão assustadas. Não cabe. Porque eu não tenho a ideia do desmembramento, tá? Lígia me perguntou aqui, não cabe a ideia da concordância ideológica. A concordância ideológica, chamada lidsilepse, eu vou estabelecer quando, no caso de sujeito, quando eu puder desmembrar, identificar a ideia de parte mesmo. Parte dos candidatos. Quem constitui essa parte? Eu posso retirar os candidatos. Já os milhares eu tenho uma ideia mais inteira. É como se eu estivesse... a pesquisa dos cientistas. Eu posso desmembrar a pesquisa? Não. Então, eu tenho uma ideia ali do inteiro, tá? Não, mas não é nesse sentido que é a relação de parte, não. Em desmembrar milhares em... Não, na verdade, vem milhar primeiro, né, Davidson? Vem milhar primeiro para depois vir milhões. Mas mesmo que houvesse milhões, eu não teria esse desmembramento do milhar, não. Entendeu? É porque milhares, quando a gente pensa que milhares vem de milhar, é estranho, porque a gente nunca diz 1 milhar. A gente sempre fala de milhares. Então, na nossa cabeça, não tem nem a ideia do singular. Mas tem, tá?